Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 28 de julho, nós vamos ler Provérbios, capítulo 28, na versão da Bíblia, na NTLH. A NTLH é a abreviação de Nova Tradução, na linguagem de hoje. É uma tradução da Bíblia em uma linguagem, como o próprio nome diz, numa linguagem de hoje. Então a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, facilita o entendimento da Bíblia. Se você já tentou ler a Bíblia alguma vez e achou muito difícil, procure ler a Bíblia na NTLH. A Bíblia tem várias traduções. O conteúdo é o mesmo, mas a forma como a tradução é feita segue critérios diferentes. Algumas Bíblias mantêm o texto original, totalmente como é o texto puro, e outras adaptam o texto para a linguagem moderna, a linguagem atual. Então a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, ela traz o texto adaptado para a linguagem moderna. Isso vai facilitar o seu entendimento da Bíblia. O livro de Provérbios é um livro que é composto por 31 capítulos. Todos os capítulos mostram ensinamentos, conselhos para a vida, para que se tenha uma vida de felicidade, sucesso, realização, harmonia, conquistas em todas as áreas. Foi escrito do capítulo 1 ao 29 pelo rei Salomão. O capítulo 30 foi escrito por Agur, que foi um sábio, e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Portanto, são 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, você consegue ler o livro de Provérbios todo mês. Nos meses com 30 dias, você lê os capítulos 30 e 31 no último dia. No mês de fevereiro, você pode adaptar lendo os capítulos 1 e 2 no dia 1º, os capítulos 8 e 9 no dia 7 e os capítulos 30 e 31 no dia 28. Porque os capítulos 1 e 2 guardam uma relação entre si. Os capítulos 8 e 9 também têm uma relação entre si. Agora, os capítulos 30 e 31 são diferentes, mas, como é o último dia do mês, você lê com facilidade os capítulos 30 e 31 e consegue completar dessa forma a leitura mensal de Provérbios, anotando dia após dia aquilo que você precisa melhorar, aperfeiçoar, corrigir, consertar, e fazendo isso mês a mês, no longo prazo, no longo do tempo, você vai conquistando, melhorando, aperfeiçoando, se conhecendo melhor e alcançando a felicidade. Então hoje é dia 28, nós estamos num estudo de Provérbios e vamos estudar Provérbios 28. O verso 1 diz assim: os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Se você for honesto, você anda de cabeça erguida. Se você é honesto e sempre faz tudo de forma correta, você é valente, você tem coragem de dizer o que você fez, como fez, quando fez, porque você sabe que não deve nada. Agora, os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue. Eles chegam em um lugar, de repente alguém pergunta alguma coisa para eles e eles ficam com medo. Eles ficam o tempo todo observando. Será que tem alguém aqui que eu já enganei, que eu já trapaceei, que eu já menti, que eu fui infiel? Porque se essa pessoa estiver aqui, o clima vai ficar pesado, o clima vai ficar ruim. Então eu tenho que estar o tempo todo me policiando, prestando atenção aonde eu vou, porque se eu sou mal, então
os débitos que eu tenho com outras pessoas me fazem ter que me preocupar aonde eu vou, com quem eu vou, a que horas vou. Então a honestidade traz coragem, confiança, segurança. Seja sempre honesto. Não sonegue imposto. Existe muita reclamação que a carga tributária no país é muito grande, mas vale mais a pena você fazer um estudo tributário com um contador especializado, um advogado especializado para a sua empresa e fazer tudo de forma que você pague menos imposto, mas dentro da lei. Existe muita reclamação também com relação aos custos trabalhistas, mas pague de forma correta. Os seus colaboradores, pois isso garante que você não vai perder o seu negócio. Muitas pessoas que se omitiram em registrar os seus colaboradores, recolher os impostos corretos, pagar os direitos trabalhistas, acabam perdendo o negócio com uma reclamação trabalhista. Então é melhor cumprir toda a norma para que você não tenha débito com ninguém. Seja fiel e honesto no seu casamento. Você vai sempre andar de cabeça erguida sem medo nenhum de alguém inventar alguma mentira a seu respeito. Seja prudente, vigilante. Evite conversas a sós com pessoas do outro sexo, porque podem inventar histórias a seu respeito. Tome cuidado com as pessoas de quem você se aproxima. Elas podem ser maliciosas, quererem fazer alguma coisa ruim, alguma coisa de mal para você. Agora o verso 2. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, pecar significa tomar o caminho errado, errar o objetivo. Quando a nação peca, ela erra na escolha dos seus candidatos. Quando a nação peca, quando a nação, as pessoas que moram num país, vivem enganando as outras, fazendo coisas erradas, ela muda de governo a toda hora. Então, quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação erra na escolha, ela muda de governo a toda hora. Então, o versículo 2 fala sobre a importância de escolher bem os candidatos, de escolher bem os líderes. Isso no contexto político. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Você, quando vota, você avalia quais os projetos dos candidatos. É preciso avaliar os projetos. Nunca vote em um candidato com base em pesquisas de opinião. Existem várias dúvidas sobre o valor, a validade das pesquisas de eleição. As pesquisas podem ser compradas. O dono do Instituto de Pesquisas pode receber um grande volume de dinheiro para dizer que um candidato está na frente do outro. E isso pode influenciar você a votar naquele candidato. Vote porque você percebeu que aquele candidato é inteligente, que aquele candidato é sensato, que aquele candidato tem propostas, compromisso com a justiça, com a honestidade, com a verdade, com a família, com Deus. Mas nunca vote em candidatos que concordam com valores que são contrários à Bíblia. Se um candidato defende temas como liberação de drogas, homossexualismo, lesbianismo e liberação de
bebidas alcoólicas, liberação, proibição de falar a respeito da palavra de Deus livremente. Então, todas essas propostas são propostas que são contrárias à vontade de Deus. É preciso prestar atenção se o candidato defende que essas pautas, a ideologia de gênero, que as crianças podem escolher o seu sexo, que as crianças devem usar um banheiro onde meninos e meninas podem usar juntos. Então, essas pautas, que são pautas que alguns candidatos apresentam, precisam ser combatidas. Se você é uma pessoa que segue a Deus, você é responsável quando você vota na escolha dos políticos, porque são eles que criam as leis e eles podem restringir, podem limitar, podem proibir o direito de você até mesmo carregar uma Bíblia, ler uma Bíblia e dizer o que a Bíblia fala sobre esses assuntos. Verso 3. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Quando você vê uma pessoa que é pobre e ela explora os outros pobres, você perde totalmente a esperança. É como uma chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Uma pessoa que é pobre, você pensa que por ela ser pobre, ela entende, ela tem empatia pelas outras pessoas que estão na sua mesma condição, que ela vai ajudar, socorrer o próximo. Então, se o pobre explora, passa por cima do outro pobre, não existe mais esperança. O que o versículo 3 está dizendo é: nós não devemos explorar ninguém. Devemos ser honestos e justos nas relações profissionais, trabalhistas. Devemos pagar o valor que é justo para cada trabalho e para cada serviço. Isso é o que é certo. Tanto ricos quanto pobres devem ser honestos. Em Provérbios, no capítulo 11, está escrito que a balança enganosa e o peso injusto são abominação para o Senhor. O Senhor considera balanças enganosas, ou seja, pesos, medidas que não são certos, como algo abominável. O Senhor detesta isso. Agora, se um pobre que já foi explorado, já passou por uma situação dessa, explora o outro pobre, é como uma chuva que vem e destrói tudo. Não existe mais esperança. E acaba com as colheitas. O que se espera de alguém que já sofreu um dano é que aquela pessoa tenha empatia, que aquela pessoa que já sofreu a injustiça reconheça: isso é injusto. Eu não vou fazer isso com o meu próximo. Agora o verso 4. Antes de ir para o verso 4, vamos voltar aqui no verso 2 para fazer mais uma observação. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. O versículo 2 está falando sobre a questão da escolha de políticos, mas o versículo 2 fala também a respeito de líderes. Então, quando a empresa, vamos colocar uma aplicação no versículo 2, quando uma empresa tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a empresa escolhe líderes errados, quando ela peca, pecar significa errar o objetivo, errar o alvo, erra o alvo e escolhe maus líderes, ela muda de governo a toda hora. Então, numa empresa que tem o conselho de administração, numa empresa que tem os supervisores, os chefes, os diretores, o presidente, os que são responsáveis pela gestão financeira de pessoal da empresa, é preciso escolher bem os chefes, os líderes, os supervisores,
pessoas que têm preparação, porque senão a empresa muda de governo a toda hora e isso pode trazer prejuízos para o negócio. Isso também se aplica no dia a dia, quando você tem que escolher dentro de grupos da própria igreja quem vai ser o responsável pelos casais, pelos jovens, pelo ministério de oração. É preciso escolher sempre pessoas que tenham credibilidade, honestidade, fidelidade, honra a Deus, compromisso com o casamento, porque todos os postos de liderança precisam ser entregues a líderes inteligentes e sensatos. Agora indo para o versículo 4. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. O versículo 4 é muito claro, muito direto. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus. O verso 4, quando ele diz assim, quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, é quem não observa, não obedece, não segue a lei de Deus. Está do lado dos maus, porque uma pessoa pode falar sobre a lei de Deus, mas ela pode não respeitar a lei de Deus. Respeitar a lei de Deus é cumpri-la, obedecê-la, segui-la. Então, quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus. É por isso que, quando você vê escândalos, como quando pastores falam uma coisa e vivem outra, você pensa, mas essa pessoa fala todo dia da Bíblia. Como que ela faz isso? Ela simplesmente não respeita a lei de Deus. Está do lado dos maus. Então, existem pessoas que estão na igreja e estão do lado dos maus. Não basta frequentar cultos. Não basta dizer que é pastor, que é líder de tal ou qual departamento. É preciso respeitar a lei de Deus. Quem não cumpre, não obedece, não respeita a lei de Deus está do lado dos maus. São pessoas que são do lado dos maus, que frequentam a igreja, que participam das reuniões, mas que ainda estão longe de Deus. Mas quem lhe obedece está contra eles. Quem obedece à lei de Deus está contra os maus. Verso 5. Os maus não sabem o que é justiça. Justiça, no contexto da Bíblia, é ser justo. Justo é aquilo que está ligado a Deus. Lembre-se de uma roupa justa. Uma roupa justa é uma roupa colada ao corpo. Uma pessoa que é justa é uma pessoa que lê os mandamentos de Deus e ele anda colado com os mandamentos de Deus. Então, justiça é cumprir a lei de Deus. Justiça na terra é cumprir o que é justo pela lei da terra. Justiça na palavra de Deus é cumprir o que está escrito na palavra de Deus. É ser justo, colado com a palavra. Então os maus não sabem o que é justiça. Por que eles não sabem? Porque eles não praticam. Eles podem até saber de cabeça textos da Bíblia, mas quem não pratica não é justo. A justiça está em praticar. Então os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. Aqueles que oram, aqueles que examinam as Escrituras, aqueles que pensam como que eu posso pôr isso em prática. Os que procuram, procurar é se esforçar, procurar conhecer, procurar saber e procurar pôr em prática. É avaliar como eu faço isso. Os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem o que é justiça, sabem muito bem qual é a vontade dele. Justiça é seguir na vontade de Deus. Quem procura conhecer a vontade do Senhor sabe muito bem o que ele quer. Então, nesse verso 5 fica uma pergunta. Você que participa de cultos, você que diz, eu sou cristão, eu sou batizado, você tem estudado, examinado as Escrituras?
tem procurado conhecer a vontade do Senhor para saber exatamente o que Ele quer de você? Ou você tem vivido a vida pelas suas próprias regras? Ou você tem se cercado de conselheiros que muitas vezes nem seguem a Deus? Quem são as pessoas de quem você toma conselhos? Você busca os conselhos nas escrituras, na oração, ou você busca conselhos em influenciadores na internet? Ou você fica acompanhando pessoas que falam, dão as suas opiniões e que muitas vezes nem seguem a Deus? Agora o verso 6. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O verso 6 fala sobre o valor da honestidade. Ele não está dizendo que a pessoa deve ser pobre. Tem muitos cristãos que romantizam a pobreza. Eles dizem assim: eu sigo a Deus, por isso que eu recuso todo tipo de riqueza. Isso não está certo. Quem disse que a Bíblia prega contra a riqueza? A Bíblia prega a favor da riqueza. A Bíblia fala que a riqueza é a fortaleza dos ricos. Leia em Provérbios, no capítulo 15. Lá está escrito que a riqueza é a fortaleza dos ricos e a pobreza é a ruína dos pobres. Uma pessoa pobre que não tem conhecimento, que não tem informação, que não tem sabedoria, que não tem os seus negócios, que não está crescendo para aprender a administrar o seu tempo, administrar as suas rendas, multiplicar os seus recursos para que possa ter recursos para ser generoso e socorrer mais pessoas, é uma pessoa que vai ficar reclamando da vida. Uma pessoa que é pobre vai ver a sua saúde ficando com problemas sem dinheiro para comprar os seus medicamentos. Vai ter problemas para ajudar os próprios filhos, para que possam estudar, para que possam fazer um intercâmbio, uma viagem internacional para conhecer outra cultura, outro país. Vai ter dificuldade nas datas festivas, aniversário, o Natal, na Páscoa. A pessoa fica com dificuldades. Então, Deus não quer ver o seu povo passando dificuldades. Deus ele dá a sabedoria, o conhecimento, a inteligência. Toda pessoa que se esforça, toda pessoa que estuda, toda pessoa que ora, fala: Senhor, me mostra o que eu posso fazer para ser um bom profissional, para estar em uma posição melhor, numa posição mais alta, para ter os recursos para que eu possa prover melhor a minha família. Essas orações são orações justas, elas estão alinhadas com a vontade de Deus. Deus é o dono do universo. Ele está à procura de líderes que preguem a palavra dele e que anunciem o reino dele. Então, Deus, ele quer que você seja rico, que você seja rica. Mas a questão é, quando a pessoa quer alcançar a riqueza sendo desonesta, enganando as outras, aí Deus condena esse tipo de riqueza. Então, o verso 6, é melhor ser pobre e honesto, se for para enganar os outros, para obter a riqueza, como existem pessoas que criam sites falsos. Colocam lá: estamos vendendo cadeiras, geladeiras, computadores. Clique aqui. E aí a pessoa clica, passa o cartão, compra e o produto não vem. Existem golpes na internet hoje em dia. Então, essas pessoas que enriquecem dessa forma, criando sites falsos, enganando os outros, esse tipo de riqueza que é desonesta,
esse tipo de riqueza. Se for para fazer isso, então é melhor não conseguir aquele dinheiro. É melhor ser pobre, não ganhar aquela riqueza e honesto, do que ser rico e desonesto, do que ganhar um monte de dinheiro enganando as outras pessoas. As pessoas que fazem isso, depois elas recebem maldições. Alguém na família fica doente, de repente a pessoa coloca o dinheiro em uma aplicação errada, a pessoa tropeça, a pessoa erra. Parece que a pessoa ganhou vantagem, mas a lei de Deus sempre vai devolver a maldição que aquela pessoa causou em todas as pessoas que foram enganadas. Nada fica sem castigo, nada escapa aos olhos de Deus. Você pode não ver o castigo que a pessoa está pagando, mas todo mundo que engana o próximo recebe o pagamento daquilo que faz. Cedo ou tarde, a pessoa recebe o castigo por tudo aquilo que ela faz. A lei de Deus é infalível. A justiça dos homens pode errar, mas a justiça de Deus, ela vem no tempo que Deus determina a sua justiça. Por isso que o verso 6 fala que é melhor ser pobre e honesto do que ser rico e desonesto. Porque se você alcançar uma riqueza sendo desonesto, automaticamente você vai receber também um castigo de Deus. Em verso 7, o moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Então, o moço que obedece à lei de Deus, obedecer à lei de Deus é a melhor decisão. Quando você é honesto nos seus relacionamentos, quando você escolhe uma pessoa para se relacionar que tem o temor a Deus e você é fiel nesse relacionamento com essa pessoa, você preserva, fortalece a sua família. Quando você honra todos os compromissos com o governo nos impostos, todos os compromissos com os colaboradores nos direitos trabalhistas, você está sendo inteligente. Quem obedece à lei de Deus, de cuidar do seu próprio corpo, cuida aonde coloca os olhos. Não gasta o tempo olhando para a mulher do próximo, para o marido da próxima. Presta atenção aonde pisa os pés. Escolhe bem as companhias. Não anda em más companhias. Então, essa pessoa está sendo inteligente. Uma pessoa inteligente presta atenção nos ambientes que acessa online, na internet. Quando você acessa um blog, um vídeo do YouTube, uma página da internet, você está entrando em territórios. Se você acessa um conteúdo pornográfico, você está entrando num território que incentiva luxúria, lascívia, malícia, maus pensamentos, que vão depois levar para a infidelidade e traição. Uma pessoa que entra numa página de jogos, jogos de azar, em que a pessoa é incentivada a jogar, apostar, a pessoa vai criar um vício com aquela expectativa, aquela esperança do lucro fácil, do dinheiro fácil. Uma pessoa que entra num blog onde as pessoas ficam se xingando, falando mal a respeito das outras. Aqueles blogs, aquelas páginas em que os influenciadores ficam: você viu a vida do fulano? Você viu a vida do cicrano? Agora você viu o fulano? E eles ficam falando da vida dos outros, fazendo comentários, querendo ganhar audiência, destruindo a reputação e as outras pessoas. Então todas essas páginas são ambientes. Esses ambientes em que os influenciadores falam mal dos outros são ambientes que criam briga, contenda, guerra, destruição das pessoas. Então o moço que obedece à lei de Deus é inteligente. A pessoa que obedece à lei de Deus, no cuidado com o que vê, no cuidado com o que fala,
A pessoa presta atenção, ela vence o vitimismo, a murmuração, a reclamação, a ingratidão. Tem pessoas que ficam o tempo todo falando palavras negativas. Eu não posso, eu não consigo, eu sou mais fraco, eu não sou tão inteligente, aquela pessoa é melhor, isso não é para mim. Obedeça a lei de Deus. A lei de Deus diz que se você é honesto, é fiel, é correto e acredita, tem fé, tem confiança em Deus, você vai avançar. Então diga palavras boas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não posso, mas eu sei que se eu estudo todo dia, Deus me honrará, Deus me dará a capacidade, a inteligência, é dele que vem a sabedoria, é do Senhor que vem a inteligência, e eu estou no Senhor. Então eu sei que ele me capacita, ele me prepara, ele me fortalece. O Salmo 18 fala: O Senhor adestra as minhas mãos para o combate. Ele me fortalece para a batalha. Então no Salmo 18 nós temos palavras de que Deus é aquele que nos socorre, nos prepara. Então o moço que obedece à lei de Deus é inteligente. Porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Com quem você anda? Veja suas companhias. Andar com pessoas ruins vai fazer você ser influenciado para caminhos ruins. Nós somos a média das 5 pessoas que mais andam conosco. As 5 pessoas mais próximas são as 5 pessoas que mais influenciam cada um de nós. Então escolha 5 pessoas que realmente despontam. Modele essas pessoas. O que significa modelar? É prestar atenção o que as pessoas fazem e adaptar para o seu dia a dia. Você vê que a pessoa corre, que a pessoa cuida da saúde, cuida da alimentação, que a pessoa lê a Bíblia, que a pessoa sempre ora, que a pessoa sempre é honesta, que a pessoa escolhe o conteúdo que lê, quais os livros que a pessoa lê, e você vai modelando, seguindo aquele modelo. É assim que nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, vendo quais foram as obras de Jesus e procurando obedecê-lo, seguir a ele. Verso 8. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Então, uma pessoa que explora demais os outros acaba partindo dessa terra, deixando dinheiro para os herdeiros, para outras pessoas, e esses herdeiros, essas outras pessoas que recebem a riqueza, acabam sendo mais bondosas com os que precisam. Então o verso 8 está dizendo: por que ser avarento? Por que não ajudar o pobre? Ajudar as pessoas que precisam. Ajudar dando oportunidades para que quem precisa estudar e aprender possa aprender. Para que quem precisa de uma oportunidade de trabalho possa trabalhar. Por que fechar as portas para aqueles que precisam? Verso 9. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Veja o versículo 9. Deus despreza, ele não escuta as orações de quem não obedece à sua lei. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei, significa que Deus nem escuta, mesmo quando uma pessoa quer orar. Até as orações significa, mesmo que a pessoa queira mostrar que quer seguir a Deus de alguma maneira, Deus não ouve, Deus não olha, Deus não dá atenção para quem não obedece a sua lei, para quem pratica o mal. Verso 10.
Então, o verso 9, fechando aqui o verso 9, quer ter certeza de que Deus não vai olhar para você, não obedeça à lei de Deus. Com certeza ele vai ignorar, desprezar e deixar a oração que for feita por essa pessoa de lado. Verso 10. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Então, quem engana uma pessoa honesta e convence essa pessoa para fazer as coisas erradas, ela mesma vai cair na desgraça. Mas quem é correto será bem recompensado. Seja correto sempre. A sua recompensa é que você vai andar sempre de cabeça erguida, vai aonde quer, a hora que quer, vai dormir em paz, sabendo que fez tudo de forma correta. Verso 11. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Então, aqueles que têm só riqueza financeira, só dinheiro, pensam que sabem tudo. Mas o pobre, aquele que não tem todo o recurso financeiro dos ricos, mas que tem a sabedoria de Deus, sabe prestar atenção que aquele rico que acha que sabe tudo, que acha que manda em alguma coisa, que acha que vai durar para sempre, esquece que tem um dia que vai adoecer, que tem um dia que vai perecer, os conhece muito bem. Tem aquele rico que trai a esposa. Tem aquela mulher que é muito rica que trai o marido. Tem aquela pessoa que tem muito dinheiro que não paga os impostos e pensa assim: depois a gente dá um jeito. Ele pensa que é muito inteligente. Tem o traficante de drogas, que vende bastante droga, consegue bastante riqueza e pensa assim: a gente dá um jeito, a gente escapa da polícia, a gente escapa do mal. Só que eles pensam que por causa do dinheiro que têm, que eles podem tudo. Só que eles esquecem que no dia em que eles morrerem, se eles trocarem tiros com a polícia, se ocorrer alguma coisa errada no plano deles, eles perdem a salvação. Eles perdem a vida eterna. Então os ricos sempre pensam que são sábios. Tem aquele rico que pensa: se eu trair a minha esposa e depois eu comprar um presente caro, ela vai me perdoar. Ele pode até conseguir o perdão, mas a dor, a ferida que ele causou ali na esposa, aquilo ali fica. Com o passar do tempo, o relacionamento passa a ser um relacionamento em que o respeito, o amor, a admiração se perde. Então ele pensa que é sábio e que pode comprar as pessoas sempre com seu dinheiro. Então ele sempre pensa que é sábio. Mas o pobre que é inteligente, que tem os ensinamentos do Senhor, os conhece muito bem. Sabe muito bem, esse rico aqui é rico, mas ele é tolo. No casamento, é tolo. Na administração do negócio, é tolo. Na forma como usa o seu dinheiro. Versículo 12. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Mais um versículo que fala sobre a importância de você escolher bons candidatos. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam. Mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Verso 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Vamos lembrar, pecar é errar o alvo. Você erra o alvo quando você não cuida do seu sono, quando você não cuida da sua alimentação, quando você não cuida de fugir, de se afastar das más companhias,
quando você não cuida do consumo de bebida alcoólica, quando você não cuida daquilo que você fala, fala palavras negativas o tempo todo, palavras ruins. O seu cérebro escuta você falando palavras negativas, você ativa no seu cérebro, você fala com a sua voz, o seu ouvido escuta e o seu cérebro processa toda uma frequência negativa que carrega você e as pessoas à sua volta para baixo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Quem trai, é infiel, desonra os contratos, fala mal dos outros pelas costas, difama, cria calúnias, mentiras sobre as outras pessoas. Quem tenta esconder os seus pecados, as coisas erradas, não terá sucesso na vida. A pessoa não prospera, a pessoa não progride, a pessoa não avança. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Deus recebe. A palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e cortes, que significa coração. Deus abre o coração e recebe o miserável. Deus tem misericórdia, recebe as misérias com o coração aberto daquele que confessa os seus pecados, os seus erros e os abandona. É preciso abandonar o pecado, abandonar o caminho torto, o caminho errado. Como você tem seguido a sua vida? Quais os pecados, os erros que você percebe que precisa mudar? É pecado também a preguiça, a procrastinação, deixar para depois. A preguiça é um pecado horrível. Ela paralisa as pessoas. Um outro pecado também é a inveja. Prestar atenção demais na grama do vizinho. Parece que o terreno vizinho é melhor, mas só está melhor porque o vizinho está trabalhando no próprio terreno. Você tem trabalhado no seu terreno? O seu terreno é a sua vida. Você tem cuidado do seu corpo, da sua mente, daquilo que você vê, com quem você conversa, com quem você fala, o que você assiste, aonde você vai, o que você come, o que você bebe, como você cuida do seu corpo, como você cuida do seu relacionamento com Deus. Você lê a palavra de Deus? Então veja o que precisa melhorar. Verso 14. Quem teme o Senhor é feliz. Temer o Senhor significa ter extremo respeito, colocando Ele em primeiro lugar. Então quem teme o Senhor, reverencia o Senhor, coloca o Senhor em primeiro lugar, é feliz. Mas quem se revolta contra Ele, cairá na desgraça. Desgraça é não ter a graça. Não ter a graça é não ter a força, não ter a fé, não ter a energia, não ter a sabedoria para vencer. Então, quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça, ficará sem a graça de Deus, que é o favor que Deus derrama sobre quem está com ele. Verso 15. A graça também representa a presença de Deus. Então, quem não teme o Senhor, se revolta contra ele, fica sem a presença de Deus. Então, cai na desgraça, fica sem a graça. Verso 15. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. Imagine um governo mau guiando um povo pobre. Isso é como um leão furioso, um urso feroz. Mais um versículo que fala sobre a importância de escolher bem o governo para reger o país, para reger o negócio, a empresa, para reger a liderança da igreja. É importante escolher pessoas comprometidas com a justiça, justiça que é a vontade de Deus. 16. O governador sem juízo
será um ditador cruel, uma pessoa que não respeita as leis. Um governador sem juízo é aquele que não observa a lei. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Então, quem odeia a desonestidade governa por muito tempo. Isso se o povo também for honesto. Porque tem um detalhe aqui no verso 16. Às vezes a pessoa odeia a desonestidade. Ela governa com honestidade. Mas quando o povo anda na desonestidade, o povo não quer o honesto. Os maus, eles não se alinham com os bons. Os maus desejam o que é mal. Então é necessário que o povo queira o honesto. Vamos lembrar o que aconteceu com Jesus. Jesus foi crucificado, mesmo sendo bom. Um povo mau não quer um governante que seja bom. Um povo mau quer que os líderes maus governem. Os maus querem a desordem, a injustiça, a bagunça, porque eles se beneficiam no meio da desordem. No meio de pessoas perdidas, sem valores, sem força espiritual, força moral. Os maus, quando não têm pessoas preparadas para combater o mal, andam livremente. Então os maus apoiam os maus. Por isso, traficantes, presos, pessoas que estão no caminho errado votam nas pessoas que apoiam a desgraça e a ruína delas. Porque elas querem a desordem, querem a injustiça, querem ver outras pessoas na mesma situação. Então você que é honesto e que segue pelo caminho da justiça, veja em quem você vota. Verso 17. O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Então, uma pessoa que vive como matador, o assassino, ele está cavando muito depressa a sua própria sepultura. Quem mata os outros é caçado. As pessoas querem a vingança, porque perderam um ente querido, porque o assassino matou ele. Matou um parente, um familiar. E o assassino ele se envolve bem cedo em alguma situação que vai levá-lo à sepultura antes do tempo. Então não tente fazê-lo parar. Não tente impedir a pessoa que está caminhando para o mal para que ela caminhe para o mal. Agora, se o assassino é preso, coloque dentro da prisão. Se você trabalha como agente de segurança, se você trabalha como policial, se você tem condição de impedir essa pessoa de continuar matando, é preciso parar, prender essa pessoa e fazer que essa pessoa receba o seu castigo. Esse assassino que é preso, que gasta os anos da vida dentro da prisão, está indo para a sepultura. Uma pessoa que está presa na cadeia está morta civilmente. Está morta fora da liberdade de viver a sua vida. Fica presa, morta. Então, versículo 17, quando ele fala o assassino cava muito depressa a sua própria sepultura, não tente fazê-lo parar. O sepultura aqui está no sentido de que ele cava muito depressa a sua própria ruína, a sua própria desgraça. Ou ele morre antes do tempo, ou ele é preso, ou ele fica dentro de uma casa o tempo todo se escondendo. Então, quando diz aqui não tente fazê-lo parar, significa o assassino, ele corre atrás da desgraça. Se você tenta fazer ele parar, ele não vai parar. Ele quer fazer o mal. Ele quer agir assim. Verso 18. Quem é honesto
tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem é honesto tem segurança. Mais um versículo falando que quem é honesto, correto, reto, justo, tem segurança, anda de cabeça erguida, tem coragem, não precisa fugir de nenhuma situação. Mas quem é desonesto, logo fracassa. Quem é desonesto, logo é descoberto, logo perde o seu negócio, logo recebe uma reclamação trabalhista, logo é descoberto pela Receita Federal, logo a sua traição, a sua infidelidade é revelada. Quem é desonesto, logo fracassa, acaba perdendo seu relacionamento, seu casamento. Quem é desonesto, perde a credibilidade. Verso 19. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Veja, quem cultiva a sua terra, a terra é a sua vida. Quem cultiva a sua terra, cuida da sua vida, cuida do seu corpo, da sua mente, cuida dos seus relacionamentos, tem comida com fartura, cuida de aprender coisas novas, de querer crescer, de querer promoções. Veja, ter ambição, querer crescer, não é pecado. Se alguém disse para você, você está querendo demais, você está estudando, está querendo demais, por que você quer tanto? Deus quer que você cresça. Deus quer que você passe fases, níveis, que você aprenda, que você se desenvolva. Deus quer isso de você. Mas Deus quer que você cresça, se desenvolva com honestidade, com bons propósitos. Eu vou crescer porque eu posso ajudar outras pessoas depois. Posso liderar uma equipe, posso liderar bem uma equipe, socorrer outras pessoas, ajudar melhor a minha família, ser uma pessoa que serve como modelo, como inspiração para outras pessoas, trazer exemplo para que outras pessoas vejam que vale a pena fazer a coisa certa. Então, quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Quem gasta o tempo rolando a tela do celular, vendo piadinhas, brincadeirinhas, notícias, fofocas. Quem gasta tempo com coisas sem importância, sem valor agregado, não vai somar nada na sua vida. Sempre será pobre, sempre vai ficar ali, sem crescimento. Pobreza significa improdutividade. Não vai produzir nada. Para produzir, gerar renda, gerar valor, é preciso se esforçar, cultivar a sua terra. Quais as sementes que você está lançando hoje na sua vida? Quais são os vídeos que você assiste? Quem são as pessoas que você segue? Quem são as pessoas que você modela? Verso 20. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. Então veja, a vida da pessoa que faz tudo certo é cheia de felicidade, a pessoa fica em paz. Mas quem tem pressa de enriquecer, quem engana os outros de tanta pressa que tem de enriquecer, não fica sem castigo. Quem pensa em esconder impostos, não pagar os direitos trabalhistas, enganar os outros, não fica sem castigo. Deus vê tudo. Cedo ou tarde chega o tempo da prestação de contas e a pessoa vai receber o castigo. A pessoa vai perder o que conseguiu, vai sofrer uma prisão, vai responder processos e ter dores de cabeça com advogados, vai ter divórcio, separação, porque quem tem pressa de enriquecer não fica sem o castigo. Verso 21. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O verso 21 está dizendo, é errado favorecer alguém no tribunal, mas tem juiz que faz isso por pouco, tem juiz que recebe suborno. O verso 21 está dizendo, não fique
impressionado que no mundo existem juízes corruptos. A injustiça existe na Terra, porque as pessoas podem escolher o caminho que elas vão seguir. Então não fique impressionado nem com juízes que fazem coisas erradas. Você vê claramente que o juiz está sendo corrompido, está sendo injusto. Não fique impressionado. O mundo tem pessoas injustas. Não fique impressionado também quando você vê pastores fazendo coisas erradas. Quando você vê pessoas que pareciam que eram muito certas, depois descobrem que a pessoa na verdade tinha uma lista de coisas erradas. Não fique impressionado. É errado tudo isso. É errado. Tudo isso é errado. Mas tem pessoas que vivem só de aparência. Não se impressione. O ser humano é mau. E, puxando para o nosso lado, quantas vezes nós fazemos coisas erradas e não contamos para ninguém? E depois, as coisas erradas que fazemos causam prejuízos e danos a nós mesmos. Então, o ser humano é mau. Para ser bom, é necessário tomar uma decisão de seguir pela justiça. Verso 22. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Então, ganancioso é diferente de ambicioso. Ambicioso é aquele que quer crescer, quer prosperar, quer melhorar, para fazer o bem. Agora, o ganancioso, ele tem a ânsia de ganhar. Ganancioso. A ganância, a ânsia de ganhar. Então, o ganancioso ele tem tanta ânsia de ganhar que ele passa por cima até da lei do que é certo para conseguir, de tanta ânsia que ele tem de ganhar logo. Então, o ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que ele passa por cima até do que é justo. Ele nem percebe que a pobreza está chegando. Nem percebe que fazendo as coisas erradas, caminhando por lados tortos, ele está se prejudicando. Verso 23. Corrija uma pessoa, e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Então, aquela pessoa que fica dando tapinha nas costas, nós falamos sobre o bajulador no dia 26. Provérbios 26 fala que o bajulador é aquele que elogia, mas lá no fundo do coração ele carrega o mal, carrega o ódio. Então tem a pessoa que vê que o outro está indo para o buraco e ele ajuda a empurrar a pessoa para o buraco. Ele fala, continue assim, você está indo muito bem. É aquela pessoa que quando o outro está bebendo e se afundando, ele fala assim, é você que paga as suas contas. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Continue assim, beba tudo o que você quiser. Você merece beber, você merece fazer o que você quiser. Então essa pessoa, ela está afundando a outra. O verso 23, corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Verso 24, quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. O ladrão comum não tem compromisso de confiança com seu pai e com a sua mãe. Mas aquele que rouba o pai e a mãe tem o dever de ser uma pessoa confiável dentro da sua casa. Então, quem acha que não é errado roubar do pai ou da mãe é pior do que um ladrão comum. É errado pegar o que não é seu. É errado pegar o que não é fruto do seu trabalho, mesmo que seja do seu pai ou da sua mãe. É preciso pedir ao pai ou à mãe. Se você quer alguma coisa do seu pai ou da sua mãe, peça. Tanto do pai e da mãe, quanto do sócio, quanto dos irmãos, quanto das pessoas que estão à sua volta. Quem pega o que é dos outros pensando, é do meu irmão, é do meu pai, é da minha mãe, é do meu amigo. A gente está aqui no mesmo lugar, trabalha junto ou mora junto. Quem rouba o que é do outro
é pior do que o ladrão comum, porque as pessoas à sua volta guardam, esperam confiança de quem está ali perto, de quem está junto. 25. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. O egoísta só pensa em si. O egoísta é arrogante. O egoísta é orgulhoso. O egoísta pensa que as suas necessidades vêm antes dos outros. Ele não pensa nos outros. Ele pensa principalmente em si mesmo. Então o egoísta sempre causa problemas. Ele não negocia, não olha pelo coletivo, não entende que as outras pessoas também têm os seus valores, as suas necessidades, aquilo que elas também precisam. O egoísta, dentro do relacionamento conjugal, sempre causa problemas. É sempre o que eu quero. O outro tem que ficar anulado. É sempre a minha vontade. O egoísta sempre causa problemas. O egoísta sempre causa problemas nas equipes de trabalho. Tem que ser do meu jeito. A pessoa não pensa, a outra ideia pode ser melhor. Agora, quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia nos mandamentos do Senhor terá sucesso. Quando o texto fala que quem confia no Senhor terá sucesso, é quem confia no que o Senhor ensina terá sucesso. Quem confia no Senhor reconhece, se o Senhor fala na palavra que é para fazer isso, isso é que é o melhor. Então, quem confia no Senhor, quem confia que o Senhor sabe o que está dizendo e segue nos ensinamentos do Senhor, terá sucesso. 26. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Vamos lembrar de Provérbios, capítulo 3. No dia 3, nós lemos Provérbios 3. No verso 5 diz assim: confia no Senhor de todo o coração, de todo entendimento. Não se apoie, não se estribe no seu próprio entendimento. Então, quem confia em si mesmo, quem se apoia no próprio entendimento, é tolo. Mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Os ensinamentos dos sábios são ensinamentos do Senhor. Os ensinamentos dos sábios falam sobre honestidade, verdade, correção, justiça, fidelidade. Esses ensinamentos levam à segurança. Quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Agora, quem confia em si mesmo é tolo. Quem acha que é esperto, quem acha que pode trapacear, enganar, fazer do jeito que entende, do jeito que quer, é tolo. Mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Então, o verso 27 tem uma outra versão que diz assim: quem dá aos pobres empresta a Deus, e Deus nunca deve nada a ninguém. Se você emprestar alguma coisa a Deus, com certeza você vai receber os juros. Deus não deve nada a ninguém. Então, quem dá aos pobres não passará necessidade. Quem socorre os pobres, quem é generoso, generosa, quem ajuda, quando precisar, vai receber ajuda. Deus vai lembrar: esse aqui ajudou aquela outra pessoa. Então ele vai ter o meu socorro. Agora o verso 28. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Então, um governo que é dominado pelos maus faz o mal se multiplicar. As pessoas olham e falam assim: olha lá, os maus é que prosperam, então eu vou fazer o mal também. Tem pessoas que se desistem de fazer o bem. De tanto ver os maus fazendo mal e prosperando, a pessoa pensa assim: eu vou desistir de fazer o bem. Não faça isso. Os maus sempre vão colher o mal que plantam. Sempre. Então, quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Quando
as pessoas do mal caem, as pessoas veem, olha lá, a pessoa caiu. E as pessoas tomam aquilo como uma lição, como um ensinamento. E elas mudam a rota. Mas que você não precise esperar um mal cair para que você se convença de que vale a pena seguir o bem. Que você tenha certeza, os maus caem, cedo ou tarde. Que você se esconda das pessoas do mal. Que você nunca desista de fazer o que é correto, certo, independente do que está acontecendo ao seu redor. Estamos vivendo dias em que parece que a injustiça prevalece. Parece que o mal venceu. Parece que não vale a pena ser honesto, correto, justo, verdadeiro. Mas no final, na vida eterna, você sabe que tem compromisso e relacionamento com Deus, você dorme com a sua consciência tranquila, você sabe que você não passou ninguém para trás, você pode andar de cabeça erguida sabendo, eu fiz o que está correto, o que é certo. Invista no cultivo da sua terra, aprendendo coisas novas, prosperando de forma honesta. Você estudando, se qualificando, se preparando, andando com pessoas bem-sucedidas, modelando elas. Você pode pensar, mas eu não tenho ninguém perto de mim, ao meu redor, para eu modelar. Então, olhe na internet, procure 5 pessoas que são corretas, honestas, que prosperam fazendo a coisa certa. E comece a modelar essas pessoas. Isso vai trazer mudança e transformação na sua vida e você vai crescer, prosperar, melhorar e você vai poder ajudar e socorrer os pobres, ajudá-los, sendo referência, diferença nas pessoas ao seu redor. Tenha essa confiança em Deus. Agora é o momento do apelo e do convite evangelístico. Evangelístico vem de evangelho. Evangelho significa boa notícia. Então, o convite evangelístico é um convite para que você venha para o evangelho, para que você venha para a boa notícia. Qual é a boa notícia? Deus enviou Jesus Cristo para pregar o reino dele, ensinar a justiça, a verdade e o que é bom, o que vai trazer a vida eterna. E enviou Jesus como nosso irmão mais velho, para que ele morresse na cruz, para que pelo sangue dele nós recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Então, lendo aqui esse convite, Jesus Cristo é a verdadeira videira, e nós só podemos frutificar se permanecermos nele. Se você recebe Jesus, se você vive todos os dias permanecendo nele, você frutifica. Você vai aprendendo, crescendo no seu relacionamento com Deus. E esse crescimento traz paz, graça, fé, confiança, alegria, sabedoria, inteligência, entendimento, fidelidade, prudência, conhecimento, clareza, lucidez. Então, muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida. A fonte da vida é Deus. E você acessa Deus por intermédio de Jesus. Então, muitas pessoas estão secando porque estão desconectados da fonte da vida. Na cruz, Cristo veio restaurar as nossas raízes. Ele veio restaurar as nossas raízes, curar os nossos frutos amargos e fazer nascer um novo legado em nós. Deus tem vida nova para nós. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Ele e permitir que Deus transforme a sua história, ore comigo. Faça essa oração aqui de confissão. Confesse que você quer receber, aceitar a Jesus como seu único Senhor, aquele que vai guiar a sua vida.
como seu único Salvador, que só Ele é aquele que perdoa seus pecados. E peça para ter o Espírito Santo, para que Ele guie você até o céu e para escrever o seu nome no livro da vida. O livro da vida é o cartório de Deus. Quando uma criança nasce, ela recebe o registro do nome no cartório. Quando você recebe Jesus, você recebe o registro do seu nome no céu, no livro da vida. Então ore comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração, procure uma igreja, uma comunidade de fé que prega que somente Jesus salva. Você não precisa de imagem, você não precisa de santo, você não precisa de nenhum amuleto. Jesus morreu, Jesus pagou os nossos pecados na cruz. E quando você aceita Ele, você se torna filho de Deus, filha de Deus. Você recebe o Espírito Santo e o seu nome é registrado no céu. Então basta que você ore. Orar, você pode orar em pensamento. Você pode separar um lugar no seu quarto para se ajoelhar e falar com Ele por um tempo. Se você tem dificuldades de ficar ajoelhado, você pode orar de pé, sentado, mas com o seu pensamento conectado com Deus. Você pode orar com os olhos abertos, de joelhos dobrados, com as mãos juntas, com os seus olhos fechados, numa posição de devoção, mas você também pode orar quando você está andando pela rua, quando você está no seu trabalho, quando você está lavando a louça, arrumando, recolhendo lixo, fazendo as suas atividades em casa ou no seu trabalho. Você pode ligar o seu pensamento de olhos abertos mesmo e falar com Deus em pensamento. Deus escuta as suas orações quando você é fiel, correto, justo e honesto. E Ele responde às suas orações. Deus abençoe a sua vida grandemente. Se você gostou desse estudo, compartilhe com alguém e incentive as pessoas a estudarem Provérbios. Esses ensinamentos fazem diferença quando você coloca em prática. Quando você lê todos os dias um capítulo de Provérbios, anotando o que você precisa melhorar, tendo compromisso de melhorar, você com certeza vai prosperar. Deus abençoe a sua vida grandemente. Siga a Deus, siga Jesus, dê glória a Deus, agradecendo ao Senhor em razão dele ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar. Dê glória ao Filho, a Jesus, porque ele veio, ele deu a vida dele por nós. Ele veio e nos deu o acesso livre a Deus. E dê glória ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos acompanha. Quando você está fazendo uma coisa errada, ele aperta o coração, ele ensina, ele fala, não faça isso. Quando você está em dúvida, pedindo uma resposta, ele orienta, mostrando o caminho certo. Então dê glória ao Pai, dê glória ao Filho e glória ao Espírito Santo hoje, até a vida eterna. Siga sempre a Ele. Amém, amém.